Objetos mock são objetos que simulam o comportamento de objetos reais de forma controlada. São normalmente criados para testar o comportamento de outros objetos. Em outras palavras, os objetos mock são simuladores de comportamento de uma classe ou objeto real. Atualmente, eles podem ser criados através de frameworks que facilitam bastante a sua criação. Praticamente, todas as principais linguagens possuem frameworks disponíveis para a criação de objetos mocks e são apenas mais uma forma de objeto teste. Em um teste unitário, pode simular o comportamento de objetos reais complexos e são, portanto, muito úteis quando os objetos reais são difíceis de criar ou impossíveis de serem incorporados no teste de unidade. Por exemplo, em um teste para um objeto que faz uma chamada remota, é necessário que no outro lado exista uma previsão para a chamada. Neste caso, em vez de utilizar o objeto real que faz a chamada, usa-se um objeto mock, que simula o comportamento do objeto real. Se o objeto tem alguma das características, é provável que o objeto mock possam ser utilizados em seu lugar. Características de utilidade do objeto mock são: geração de resultados não determinísticos, como horário ou temperatura, estados que são difíceis de criar ou reproduzir, como um erro de comunicação na rede, por exemplo, lentidão por um banco de dados que necessita ser carregado completamente antes do teste, ou a inexistência ou comportamento alterado do objeto teste. Por exemplo, um programa de despertador que faz uma campainha tocar em um certo momento necessita obter a hora atual. Para testar esse comportamento, o teste de unidade deve esperar até que a hora programada chegue, para então testar a campainha de forma correta. Se um objeto mock for utilizado no lugar do objeto real, então ele pode ser programado para simular a hora de programação do despertador. Assim, o código do despertador pode ser testado corretamente. Bom, como o amigo acabou de falar, o mock ele é usado para criar um objeto falso para fazer um teste unitário de sistemas complicados para que se possa criar uma classe para testar ele. Aí por isso que o mock é usado. Aqui eu fiz um pequeno projeto muito simples mesmo para ver se um aluno está aprovado ou reprovado em uma determinada matéria da sua escola. Aqui tem essa primeira classe simples, né, que vai fazer, entre aspas, a verificação. Aqui eu crio uma classe chamada avaliação, né, um público string para avaliar, que ele vai receber os dados daqui, desse pacote. E aqui as condicionais. Se o aluno da parte da nota de prova for maior que 7, e se o trabalho for maior que 7, ele é aprovado. Se nenhuma dessas condições for satisfatória, ele vai retornar, precisará repor a nota do trabalho. Ou ele terá que fazer a dp, que seria a dependência. Aqui nessa classe, eu só criei dois públicos duplos, que seria do getProva e do getTrabalho. Só esse. E aqui que tá a maior parte do trabalho. Que nessa parte aqui, ele vai testar se o aluno está aprovado. Como é que vai funcionar esse critério? Eu criei... E aqui eu criei a parte de verificação se o aluno foi aprovado. Nessa parte aqui. Aqui eu criei um método chamado avaliação, né? E aqui é a parte que ele vai testar a nota com um aluno que tirou 7 na média, tanto na prova quanto no trabalho. Como aqui tá, se o aluno for maior que, se o aluno tiver uma nota maior que 7, um trabalho maior que 7, ele vai ser aprovado. Como os critérios foram atendidos aqui, ele vai aparecer aprovado e vai aparecer o resultado de quanto ele tirou na média.
Aí eu criei outra parte aqui, se o aluno aqui eu criei outra parte aqui, se o aluno for ficou reprovado pela parte do trabalho, por exemplo. Aqui eu criei outro método, né, avaliação. E aqui, por exemplo, o aluno tirou 7 no trabalho, na prova, e tirou 6,9 no trabalho. Ele não atendeu esse requisito mínimo bem aqui de maior que 7. Ou seja, ele vai retornar uma mensagem para ele chamado que precisará repor a nota do trabalho. E também eu fiz um método, um público para se o aluno for reprovado na prova. Não, reprovado na prova. Por exemplo, aqui mais uma vez, né, outro método. Esse daqui já é do pacote do mock mesmo. E aqui está a parte do que ele vai testar, a parte da nota do aluno. Por exemplo, ele tirou 6,9 aqui. Como ele não atendeu o requisito de 7, ele vai precisar ele vir para cá, para esse else, mostrando o aviso que ele terá que fazer a ADP. E assim, aí o mock é basicamente isso. Eu não precisei criar uma classe do zero para fazer todo esse teste. Eu criei apenas uma classe simples que usando o mock, que atendesse todo o meu requisito, tanto para a questão da parte do aprovado, para reprovado por nota do trabalho, ou reprovado pela parte de nota da prova mesmo. Aí basicamente o mock é usado para isso, que eu crio, entre aspas, uma classe fake, que eu possa testar de imediato. Eu não preciso esperar ter todos os requisitos, todas as notas dos alunos, todos os trabalhos, todos os alunos também, inclusive, para poder criar uma classe para testar. O mock é justamente para isso. Eu criei essa classe e eu botei as condições tudinho necessárias para que o aluno fosse aprovado ou não. Bom, basicamente o trabalho é isso. E até a próxima.